pela vida de cada um dos irmãos. É uma alegria muito grande poder estar aqui com vocês. Amém? Eu queria mais uma vez que nos colocássemos, já estamos todos de pé, né? Mas eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos. Quero compartilhar uma palavra com os meus irmãos aqui. Não é nada que você não saiba, mas a didática de Deus é exatamente trazer a memória. Ele está sempre, já disse uma vez, ele diz outra vez, e ele vai dizendo, e a repetição, ela assenta o aprendizado. Então, quando você vê o seu pastor repetindo uma mensagem, ou falando alguma coisa, meu irmão, apreende, guarda no seu coração. Porque Deus fala isso. Se você pegar os evangelhos ali, você vai ver que Marcos está falando que Mateus falou, Lucas está falando que Marcos e Mateus falou, e João, em muitas formas, também está repetindo. E quando você pega as cartas de Paulo, ele também está repetindo o que o Senhor falou. Porque nós precisamos assentar a palavra do Senhor no nosso coração. Queria que lêssemos aí no capítulo 2 do livro de Atos dos Apóstolos, do verso 1 até o verso 13. Diz assim: todos acharam aí, queridos? Todos acharam? Amém. Todo mundo comigo aí? Amém? Um homem sem Bíblia e um barco sem remo andam à deriva, né? Mas quem tem uma Bíblia tem uma bússola e caminha seguro. Amém? Estou vendo ali o Edivaldo, feliz de ver você aqui, viu, querido? Aleluia. Leiamos então a palavra do Senhor. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que a falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos, de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão, e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Pardos e medos, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia, em Judeia e Capadócia, e Ponto e Ásia, Frígia, Panfilha, Egito e partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, e cretenses e árabes, todos os temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus, e todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns aos outros: que quer isto dizer? E outros, zombando, diziam: estão cheios de mosto. Curve a sua fronte diante de Deus e oremos ao Senhor. Pai querido, nós estamos diante da Tua palavra. Aquele acontecimento naquele dia, Senhor, impactou aquelas pessoas, impactou o mundo da época e continua até o dia de hoje impactando os nossos corações. E nós temos uma necessidade, Senhor, premente no nosso coração, de também recebermos, meu Pai, essa unção e esse poder que vem de Ti sobre a Tua igreja, sobre o Teu povo. Senhor, fala no nosso coração. Não permita que ninguém aqui se abstraia, que ninguém aqui, Senhor, seja subtraído
Deus, de receber a Tua palavra, de voltar para casa da forma como aqui entrou, mas que o Senhor também possa impactar-nos como o Senhor impactou cada vida naquele dia. Que o Senhor fale em cada coração e que cada um seja transformado por esse poder que vem do céu, esse poder que está no nosso meio e veio para ficar, que é a presença do Teu Espírito Santo, esse Espírito que habita aqui nessa igreja, na vida dos irmãos, na vida dos Teus filhos. Que o Senhor possa trazer para nós um renovo e nos encher com a unção e a graça que somente dele podemos receber. Nós te louvamos, te agradecemos e te adoramos através do precioso nome do Senhor Jesus, com gratidão por esse Espírito que em nós habita. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. E todos disseram amém, Jesus. E todos disseram amém. Amém. Essa palavra amém significa assim seja. Podeis sentar. Amém. Queridos, quando nós olhamos aqui no contexto imediatamente anterior, nós vamos ver que a obra de Jesus chegou ali no clímax, chegou ali no final de um momento e de um tempo preparado por Deus. Eu queria que você pensasse que Deus tem a agenda do mundo em suas mãos. Não tem nada que está acontecendo aí que está alheio à vontade dele. Muito pelo contrário. Deus é o causador de todas as coisas que estão acontecendo. Não o pecado do ser humano, mas a disciplina que ele traz sobre o pecado. E quando nós olhamos aqui nesse contexto anterior, nós vamos ver que Jesus, ele, ao ser morto, terminando o seu ministério de 3 anos e 6 meses, ele foi morto, sepultado e ressuscitou. Apareceu para os discípulos durante 40 dias, de várias formas, apareceu para eles. Numa vez só, ele apareceu para aproximadamente 540 discípulos. E agora ele se encontra com eles aqui no Monte das Oliveiras. E é interessante que Jesus está aqui ressurreto no Monte das Oliveiras, com aquele mesmo corpo que ele trafegou aqui neste mundo, operando a vontade do Pai. Ele trazendo as marcas dos cravos nas mãos, do espinho que ele raspou a testa, da lança que ele perfurou o lado. Esse mesmo corpo que está lá no céu, a única coisa que é daqui da terra e que está lá no céu é o corpo que Jesus levou, e ele o levará por toda a eternidade. Nunca mais Jesus deixará aquele corpo. Quando chegarmos na eternidade, quem entrar na glória de Deus, verá a marca dos cravos, verá a marca do rasgo na sua fronte, do chicote que lanhou as suas costas e da lança que ele perfurou o lado. Jesus aparece para eles aqui, então, no Monte das Oliveiras, no mesmo lugar onde ele irá voltar e irá pisar, como está escrito lá no livro de Zacarias. Ele vai pisar no Monte das Oliveiras. E aqui no Monte das Oliveiras, ele então fala com os discípulos que era para esperar a promessa do Pai. Ele tinha feito uma promessa que ele iria ressuscitar e que, ao ressuscitar, voltar para o Pai, ele enviaria o Espírito Santo. O Espírito Santo é o alter ego de Jesus, é ele mesmo, porque você sabe que a
são três pessoas distintas com a mesma substância. O Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. Não são três deuses. É um Deus que subsiste em três pessoas, perfeitos em todos os seus propósitos. O que o Pai quer, o Filho quer, o que o Filho e o Pai quer, o Espírito Santo quer. E Jesus ali então fala para eles que era para eles ficarem em Jerusalém. Ele falou: olha, João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo não muito tempo depois desses dias. Não muito depois desses dias. Os discípulos que estavam ali ainda traziam na sua mente, impregnado, a presunção de que Jesus iria montar um exército, que ele seria um Davi e que iria com uma espada à frente desse exército e iria expulsar os demônios, os romanos, iria expulsá-los dali, de Jerusalém e de Israel. Eles esperavam: não vai ser um rei igual, nos mesmos moldes, igual a Davi. E quando eles perguntam para Jesus: vai ser agora então, Senhor, que o Senhor vai restaurar o reino de Israel? Ele falou: não vos compete saber tempos e nem épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade. Ele falou: mas vocês vão receber poder. Obrigado, Senhor. Vocês vão receber poder, e vocês serão minhas, ao descer sobre vós o Espírito Santo. Porque pensem bem, meus irmãos, Jesus ele não podia estar ao mesmo tempo que ele estava em Jerusalém, ele não podia estar na Judéia. Ele não podia, estando na Judéia, não podia estar em Cafarnaum. Ele não podia estar em outras regiões. Ele estava limitado pelo tempo e pelo espaço. Mas quando o Espírito Santo veio, o poder consiste exatamente nessa onipresença do Espírito Santo. O Espírito Santo está aqui dentro desse templo conosco. Amém. Ele está lá na sede, ele está lá no norte, no sul, no centro-oeste, ele está na Ásia, está na África, está na Oceania, nas ilhas do Pacífico, na América Central, na América do Sul. Ele está em todo o universo. O Espírito Santo pode estar em todos os lugares onde ele for invocado. Então ele não tem limitação de tempo e nem de espaço. Jesus tinha essa limitação, porque ele estava no corpo. E Jesus falou: ao receber poder, descendo sobre vós o Espírito Santo, vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Você já parou para pensar que geograficamente, de onde que Jesus estava falando isso aqui? Ele estava falando de Jerusalém, ele estava no Monte das Oliveiras. E ele falou: vocês serão minhas testemunhas aqui em Jerusalém, Judeia, são os vizinhos, Samaria, que são as pessoas que você não tem muita afinidade com elas, porque os judeus não se davam com os samaritanos, e até os confins da terra. Você já parou para pensar que nós somos os confins da terra? O Evangelho chegou aqui para nós, e enquanto Jesus falava isso com eles, a palavra de Deus diz aqui nesse contexto que uma nuvem o envolveu e ele começou a subir, falando e subindo. Não é uma nuvem formada por pela evaporação das águas, como se formam aí nos céus, mas essa nuvem aqui é uma nuvem no mesmo molde daquela nuvem que envolveu Jesus no monte da transfiguração. Jesus foi envolto ali por aquela nuvem. E enquanto Jesus falava com ele, Jesus estava subindo. Já pensou que coisa gloriosa?
ver isso, meu irmão, aí com sua visão interior. Você vê os discípulos falando com ele, olhando, Jesus falando com eles e subindo. E os discípulos foram olhando, até que Jesus subiu. Eu creio que deve ter ficado aquela lacuna, aquele vazio no coração deles, né? Jesus foi embora. Agora nós vamos ter que esperar exatamente aquilo que ele mandou. Enquanto eles estavam ali olhando para poder ver se viam ainda Jesus, olhando, 2 anjos estavam do lado deles e falou: varões galileus, por que estáis a olhar para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi elevado aos céus, ele voltará do mesmo jeito que o vistes ir. E aqueles discípulos, então, diante dessa palavra, ali diz no capítulo 1 que eles voltaram então e foram se encontrar onde estava onde normalmente ficavam em oração. Estava ali Pedro, Tiago, aqui diz, né? Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, que agora não adiantava ficar olhando para o céu, mas não adiantava ficar quieto ali olhando. E muito crente que hoje está olhando para o alto, lá para poder ver se ainda vê alguma coisa, alguma resposta de Jesus, se vê pelo menos a sola dos pés de Jesus, né? Mas os anjos falaram: não é lá não, o negócio agora é aqui. O negócio agora é aqui. Aí eles voltaram então do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, a distância do caminho de um sábado. E entrando, subiram ao cenáculo, onde habitavam Pedro, Tiago, João e André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, com seus irmãos. A última vez que você vai falar de Maria na Bíblia é aqui. Então Maria estava lá em oração também. Ela estava lá em oração. E os irmãos de Jesus estavam lá, porque Jesus tinha irmãos carnais também. Embora o catolicismo tente negar isso aí, mas Jesus tinha irmãos carnais. E Maria, a mãe dele, estava lá junto com os discípulos, perseverando em oração. Então, diante dessa introdução aqui, e diante do texto que nós lemos no capítulo 2, que diz: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Eu queria te lembrar, você, meu irmão, que Deus continua sentado no trono de glória, de poder e de majestade, governando o universo, regendo todas as coisas do universo, quando estava ali. Deus não está alheio a nada que está acontecendo. E eu queria, dentro desse escopo aqui, compartilhar com você aqui 3 contextos que nós precisamos considerar. Eu vou começar pelo terceiro. O terceiro contexto que nós precisamos considerar aqui no que nós lemos é a condição política e social do mundo. Qual era a condição política e social do mundo? Será que Deus estava alheio ao que estava acontecendo aí? Meus irmãos, os romanos tinham acabado de crucificar Jesus a mando dos judeus. Porque logo na frente aqui, você vai ver no capítulo, aqui ainda no capítulo 2, nesse capítulo 3, você vai ver que Pedro fala quando aquele povo ali compungido
estremecendo diante da palavra de Pedro, poderosa, eles falam: varões irmãos, então diante disso o que nós temos que fazer? Falou assim: esse Jesus, vocês o mataram pela mão dos ímpios, vocês o mataram pela mão dos ímpios. Então, o contexto, esse terceiro contexto aqui, é que o mundo político na época era de impiedade. Os romanos estavam trucidando, meus irmãos, todas as províncias e povos que eles dominavam. O Império Romano começou no ano 72 antes de Cristo, e ele foi até o ano 476 depois de Cristo. Muito tempo, não é? Às vezes você pode pensar assim: poxa, mas quanto tempo vai durar essa situação que nós estamos vivendo aqui? Quanto tempo? Já tem muito tempo. O Império Romano passou como um rolo compressor em cima dos povos, tanto do Oriente quanto do Ocidente, durante todo esse período aí, do ano 72 até o ano 476. 72 antes de Cristo vir ao mundo, até o ano 476, quando o Império Romano caiu diante do domínio dos bárbaros germânicos, povos germânicos. Então a situação política era essa: os romanos dominavam, meu irmão. Como é que está a situação política no nosso mundo hoje? Como é que está essa situação aí à nossa volta hoje? Talvez você fique torcendo, mas tomara que aconteça isso, tomara que fulano faça isso, Beltrano faça isso, tomara que se levante isso aqui, tomara que aconteça isso. Naquela época também, meus irmãos, os discípulos também estavam pensando nisso. Senhor, vai ser agora que o Senhor vai levantar para poder expulsar esses romanos daqui? Jesus falou: não é. Porque Deus, meu irmão, Ele não trafega na nossa forma de pensar. Deus tem um plano que começou antes do Éden, antes dos tempos eternos, e vai culminar com as bodas do Cordeiro, como está lá no livro de Apocalipse. Deus, Ele age, porque eu e você conseguimos enxergar só até ali na frente. Deus enxerga depois da curva lá. Eu e você conseguimos ver só o aqui e o agora. Deus enxerga o ontem, enxerga o agora e enxerga o amanhã. Você sabia que Deus já sabe o que você vai estar pensando amanhã, nesse mesmo horário? Deus sabe o que vai estar rolando sua mente. Deus sabe se você vai estar dormindo, se você vai estar acordado, se você vai estar atento pela palavra dele, se você vai estar alheio à palavra dele. Deus sabe todas as coisas. E Deus tem as regras. Mas esse mundo, pastor, o diabo tomou conta desse mundo. Meus irmãos, Satanás é um cachorro da coleira de Deus. Ele só vai até onde Deus permite que ele vá. Ele só vai até onde Deus permite que ele vá. Agora, nesse contexto, o contexto social da época era que o povo, político, social, o povo estava dominado exatamente por essa truculência do poder político. Como é que está a situação hoje no nosso Brasil? Aí nós vemos pessoas falando tanta baboseira, falando tanta bobagem, tanta abobrinha, porque nós temos duas maneiras de ver as coisas, meus irmãos. Ou nós enxergamos as coisas, duas cosmovisões que nós podemos ter. Ou nós enxergamos todo esse contexto, esse mundo, através do nosso raciocínio, da nossa axiologia, ou nós enxergamos tudo isso através da ótica de Deus. Como é que Deus está vendo tudo isso? Como que Deus está vendo tudo isso? Agora nós gostaríamos, você já pensou que nós, por exemplo, se eu tivesse lá, se eu fosse presidente da República, se eu fosse um general, se eu fosse um político, se eu fosse um senador, eu ia fazer assim, ia fazer essa. Você sabe o que é murmuração? Sabe o que é murmurar? E Deus abomina murmurador e murmuração. Sabe por quê? Porque o murmurador, ele na realidade, ele está falando assim:
sentado no teu trono aí, eu faria melhor do que o Senhor está fazendo. Murmurador, quando você fala assim, não, se eu pudesse, eu ia pegar aquele fulano lá, aquele juizinho lá, ia pegar aquele outro também, e eu ia cortar o gogó dele. Eu ia fazer isso, eu ia pegar esse fulano, esse Beltrano, eu ia mudar essa situação assim. Por que Deus não fez isso? Porque esse não é o caminhar de Deus. Então, o contexto político e social é esse, meus irmãos. Dentro desse terceiro contexto que eu estou mostrando para você, Deus está usando toda essa situação aí, sabe para quê? Para disciplinar os crentes vacilão, a igreja apóstata, esse povo que não tem apetite para vir para os cultos, não tem apetite de abrir Bíblia dentro de casa para estudar Bíblia. Pessoas que estão preocupadas, meus irmãos, com as coisas desse mundo. Amanhã eu tenho que trabalhar, eu tenho que acordar cedo, eu tenho que ganhar isso, eu tenho que ganhar aquilo. Meus irmãos, no dia do dilúvio e no dia da segunda vinda de Jesus, as pessoas não vão correr para procurar o seu emprego, o seu trabalho, não. Ninguém vai correr para o seu trabalho, não. Você já imaginou que o pessoal lá no dia do dilúvio, lá, alguém estava correndo para poder procurar lá suas plantações, procurar os seus animais e os seus rebanhos que eles criaram? Todo mundo saiu correndo para procurar, foi a arca para entrar para dentro dela. Ninguém estava procurando hospital, ninguém estava procurando político, ninguém estava procurando. Eles procuraram, foi a arca. E quando chegaram na arca, o que encontraram lá? Uma porta fechada. E eu imagino que quando chegou, meus irmãos, quem foi que entrou dentro da arca? Quantas pessoas entraram ali? Eu sei que vocês sabem, eu estou jogando essa. Eu sei que vocês sabem, né? Mas quem entrou dentro da arca, meu irmão, foi Noé, 7 pessoas. Sua esposa, seus 3 filhos, Cão, Sem e Jafé, e suas 3 noras. Aí eu pergunto, e os tios de Noé? E os primos de Noé? E a parentela de Noé? E aquela dona que fazia aquele suco para poder levar para ele quando ele estava fazendo a arca? Aquelas pessoas que ajudou ele a lavrar madeira, ajudou ele a betonar a arca, ajudou ele a providenciar a comida para os animais, a dispensa da arca. Aquelas pessoas que tentaram ajudar ele, ajudou, não, Noé, você tem razão, realmente é preciso construir, vamos ajudar, gente, vamos todo mundo ajudar Noé. Qual que é a arca hoje? Jesus. A igreja. Vai chegar um dia que você vai querer correr para a igreja, mas às vezes você está tão ocupado, meu irmão, com os seus afazeres. Não, eu preciso de fazer isso, eu preciso de buscar aquilo, eu não tenho tempo de ir para a oração, eu não tenho tempo de ir para o estudo bíblico, eu não tenho tempo de ir para a escola dominical, não tenho tempo de abrir Bíblia em casa, porque eu tenho menino, eu tenho marido, meu marido também não quer, meu marido, não, hoje eu não vou no culto, não, pastor, porque hoje o galo vai jogar, a raposa vai jogar hoje, o coelho vai jogar hoje, eu preciso ir lá para poder ver aquele frango, tomar umas pelotadas lá, preciso ver aquela raposa também. Acabou, meu irmão. Aquele povo naquele dia, quando eles ouviram Jesus falando aqui, os romanos tinham muitas arenas de jogos, corridas de bicas, corridas de cavalos. Eles não saíram dali para poder procurar nada disso, não, distração, divertimento, não. Não, eu não posso ir, hoje vai passar o cabelo daquela novela, hoje tem Big Brother, hoje tem aquilo na televisão, hoje vai ter aquilo, não, eu tenho que jogar o tigrinho. A pessoa está ocupada com muita coisa, meu irmão, mas naquele dia, tudo isso para você terá perdido o valor. Então esse é o primeiro contexto. É o contexto que nós estamos vivenciando aí. Você às vezes está falando tanta coisa. Gente, eu apoio esse político, aqui também não apoio. Foi bom que aconteceu isso com isso, bom que está acontecendo com aquilo. Meus irmãos, Deus está no trono. É
bom que a gente saiba o que ele está pensando sobre tudo isso. Quando Nabucodonosor veio sobre Jerusalém, quando você lê o livro de Abacuque, eu sei que você já leu, vocês leem Bíblia. Pastor Luiz Cláudio me fala, né? Nós compartilhamos. Quando Abacuque viu os juízes vendendo sentença, já leu o livro de Abacuque? São 3 capítulos só. Abacuque começou a falar com Deus. Ele era um profeta de Deus, um homem de Deus. Ele falou: Senhor, os juízes estão vendendo sentenças, os sacerdotes, são os pregadores, estão vendendo, estão profanando o templo, estão vendendo água benta, Senhor, a lasca da arca de Noé, estão vendendo tira da saia de Maria Madalena, Senhor, nos templos. Olha, Senhor, os políticos se corromperam todos, estão só vendendo as coisas e impondo pesados impostos sobre o povo. Abacuque estava reclamando com Deus. Sabe quem foi que Deus falou com ele? Deus falou assim: Abacuque, fica tranquilo, eu estou trazendo os caldeus. Você sabe quem são os caldeus? Eu sei, você lê Bíblia, você lê Bíblia. Deus falou com ele: Abacuque, fica tranquilo, eu estou trazendo os caldeus aí. Abacuque estava angustiado quando ele estava falando isso com Deus, mostrando a profanação dos templos, mostrando a corrupção dos reis e dos príncipes, dos políticos, mostrando ali como que os juízes estavam vendendo sentenças. Deus simplesmente falou com ele: Abacuque, eu estou trazendo os caldeus. Abacuque, que estava angustiado falando isso com Deus, agora ele entrou em desespero. Leia lá para você ver o capítulo 1 do livro de Abacuque. São 3 capítulos, meu irmão. Abacuque virou para Deus e falou assim: mas Senhor, para punir esse povo, para punir esse povo, o Senhor vai trazer um povo mais truculento do que eles, mais corrupto do que eles, porque os caldeus eram corruptos, eram violentos. Eles pisoteavam os seus inimigos. Deus falou: Abacuque, eles são como gafanhotos, eles passam na frente, eles devoram tudo, está na frente, largam rastro da destruição atrás. Eles violentam as moças, as mulheres. Eles não respeitam os velhos. Os seus cavalos são como leopardos. Eles, empilhando terra, eles pulam as muralhas, as fortalezas. Abacuque falou: mas Senhor, você vai trazer um povo assim para disciplinar o teu povo. Por quê? Porque Jerusalém, o povo religioso de Jerusalém estava envolvido, meu irmão, com idolatria. E o que é idolatria, meu irmão? Aí você fala: ainda bem que, olha, pastor, ainda bem que eu não ajoelho diante de nenhuma santa, de nenhum santo. Meu irmão, qualquer coisa que tomar a afeição primeira do seu coração diante de Deus é um ídolo para você. Um time de futebol é um ídolo, um trabalho pode ser um ídolo, um filho pode ser um ídolo, um neto pode ser um ídolo, uma casa pode ser um ídolo. Vocês viram o caso daquela mulher, né, que ela matou o marido, aí a polícia chegou lá, vários carros da polícia chegou lá. Aí matou ele porque ela estava limpando o piso da casa e ele cismou de pisar no piso lá, ela pegou e matou ele. Aí perguntaram para o policial lá que estava no comando, mas e aí, vocês já prenderam a mulher? Nós estamos esperando ela acabar de limpar o piso. Nós estamos vivendo, meus irmãos, uma época em que as pessoas, elas idolatram qualquer coisa. Então esse é o terceiro contexto. O segundo contexto é o contexto religioso. Então esse contexto estava aqui, estava acontecendo aqui. E o segundo contexto, o contexto religioso. Contexto religioso.
estava acontecendo a festa de Pentecostes. A festa de Pentecostes era 50 dias depois da festa da Páscoa. Era também conhecida como a festa das primícias. E nesse período se ajuntavam em Jerusalém pessoas de todas as partes do mundo. Olha como que Deus é um estrategista, meus irmãos. Como Ele é meticuloso, como Ele age nas mínimas coisas, nas entrelinhas das situações. Então, estava ali acontecendo, e naquela festa ali dos tabernáculos, a cidade de Jerusalém ficava cheia, lotada de gente. Esse era o contexto religioso, gente religiosa. Povo religioso, estava todo mundo lá. Estava ali andando pelas ruas, deveria ter aquelas quermesses lá, né? O pessoal, vou tomar um quentão ali, né? Outro, vou ali comer uma canjica, eu vou ali fazer isso, e o pessoal andando para lá e para cá, não é? Estou exagerando aqui, só para você entender. O contexto religioso é que as pessoas, elas têm uma visão externa, cerimonial do que é o caminhar com Deus. Então estava toda aquela cerimônia lá. Esse era o contexto religioso, estava acontecendo lá. Agora hoje o que acontece? As pessoas hoje elas vão à igreja. Quando vão à igreja, elas vão ali e tal, e elas olham assim para poder ver a performance do culto. Se agradou ela, ela fica, não agradou, ela vai embora. Eu estava falando com um rapaz outro dia, eu falei, olha, quando eu vou no culto, seja quem estiver pregando, só dele ler a Bíblia, o texto da Bíblia que ele leu, já abençoa a minha vida. Eu não vou procurar saber se ele sabe falar bem português, se não sabe falar português, se ele prega bem, se não prega bem. Eu quero ouvir a palavra, que Deus vai usar ele para poder me falar uma palavra. Mas as pessoas ficam escolhendo. Aí acontece exatamente isso, isso é vida religiosa, meus irmãos. Vida religiosa. E vida religiosa é uma coisa que causa em Deus ojeriza. Sabe por quê? Vai lá no livro de Isaías, Deus fala assim: eu não suporto ajuntamento solene associado com a iniquidade. Esse povo me honra com a sua boca, mas seu coração está muito distante de mim. E geralmente as pessoas têm uma facilidade muito grande de apontar o dedo. Está vendo aquele fulano ali? Está vendo aquela Beltrana lá? Está vendo aquele ali e tal? Mas e eu? Eu tenho que olhar por mim. Meus irmãos, a igreja, eu tenho que saber que a igreja ela é um hospital, um pronto-socorro. Entra gente de todo jeito, tem pessoas de todo jeito. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que estou sendo tratada, eu não posso sair desse pronto-socorro de jeito nenhum. Tem 50 anos que eu estou sendo tratado. E eu preciso de ter esse cuidado continuamente pelo médico dos médicos. Eu deixo de ir aos cultos e a palavra de Deus diz assim: não façamos como é hábito de alguns de abandonar a sua própria congregação. Você veio, irmão, com alegria. A palavra de Deus diz assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Você vem para a casa do Senhor com alegria? Ou você vem se arrastando? Hoje eu acho que não vou à igreja, não. Hoje eu acho que não vou. Você não vem ao culto para poder assistir um culto, você vem ao culto para prestar um culto a um Deus que te salvou, que te amou, que se entregou por você. Então você vem aqui para você poder, aconteça o que esteja acontecendo à sua volta, você está aqui para poder cultuar esse Deus. Então, esse era o contexto religioso que estava ocorrendo lá fora. Estava acontecendo todo um contexto religioso lá. Agora eu vou te falar do primeiro contexto. Qual é o primeiro contexto? É o contexto espiritual, onde Deus habita, onde Deus age. Aqueles discípulos saíram do Monte das Oliveiras. Eles poderiam falar: hoje vamos, eu vou pescar. Eu vou falar: eu acho que eu vou
festa de Pentecostes, eu vou entrar lá e eu vou me esbaldar na festa. Não, para onde quer que eles foram, olha só para você ver. É aqui que Deus age, meus irmãos. Olha aqui. Aqui diz que então voltaram para Jerusalém do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, a distância do caminho de um sábado. E entrando subiram ao cenáculo. Eles foram para o culto, meu irmão. Eles foram para o culto, foram procurar, foram daqui nem para a direita e nem para a esquerda, não foi procurar nada, não foi procurar distração com nada não. Aí aqui diz: todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas. Você persevera em oração e súplicas? Lá na sua casa, você tem vida de oração? Agora eu vou dizer para você uma coisa, meu irmão. Orar é você falar com alguém. Se você não tem intimidade, você não fala não. A palavra de Deus diz que a intimidade do Senhor são para aqueles que o amam e o temem. Se você não tem intimidade com Deus, você observa isso quando você perde um irmão. Graças a Deus que isso aqui não acontece aqui, né, pastor? Só lá no Afeganistão. Mas você fala para o irmão, levanta a voz aí e ora para nós aí. Aí a pessoa ora 3 minutos e acabou o repertório. Não tem mais nada para falar. Sabe por quê? Porque não tem intimidade com Deus. Agora, como que você constrói intimidade com uma pessoa? Andando com ela, se relacionando com ela. Se você frequenta lugares onde Jesus não frequenta, você já está escamoteando a sua vida espiritual. Você já está perdendo. Se você pratica coisas que a palavra de Deus não respalda, você já está em desobediência. A palavra de Deus, Jesus deixou bem claro isso aí. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda ou os obedece, esse é o que me ama. Eu, numa igreja que eu pastoreava, eu perguntei para o pessoal lá: quem é que ama a Deus? Eu não vou fazer essa pergunta aqui não. Quem é que ama a Deus? Aí todo mundo levantou as mãozinhas, né? Todo mundo levantou as mãos. Você ama a Deus? Muito bem. E como que você sabe que você ama a Deus? Como? Como que você sabe que você ama a Deus? Para você apertar um parafuso, tem um aparelho que se chama torquímetro, né? Para você saber a corrente de uma rede elétrica, tem um aparelho que se chama amperímetro. E para você saber o quanto você ama a Deus, tem um aparelho que se chama amorímetro. É só você saber o quanto que você obedece da palavra, o tanto que você ama a Deus. É só você saber o quanto você ama da palavra. Porque você não ama a Deus mais do que você o obedece, não. Você ama a Deus na justa medida em que você o obedece. Então, foi exatamente nesse primeiro contexto aqui, de muita oração, muito temor de Deus e obediência à palavra de Jesus, falou: ficar em Jerusalém. Tinha aproximadamente 120 pessoas ali. Foi exatamente nesse contexto que veio então, aqui diz: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Quantos estavam reunidos no mesmo lugar? Hein? 120. Todos. Estavam todos, eram todos os 120, né? Mas não escapou nenhum dos que estavam ali. Aproximadamente 120, né? Estavam todos reunidos no mesmo lugar. Agora, imagine que Deus, na sua agenda, preconizou: vou derramar o meu Espírito Santo na igreja Peniel de Vista Alegre, né? Lá na rua Getúlio Drummond da Silva, número 220.
vou derramar o meu Espírito Santo ali. Tal dia ser assim, domingo, dia 20 de julho de 2025, às 7h30 da noite, às 19h30. Vou dar. E os outros? Eu não vou não. Pastor, eu vou não, porque hoje eu estou com alguns probleminhas aqui, eu não vou ao culto hoje não. Não tem. Mas vai ser batizado? Por que aquelas pessoas que estavam lá fora não foram batizadas com o Espírito Santo? Porque não estavam no meio de todos. Eles não foram batizados. Meu irmão, você tem de Deus o que você busca de Deus. Você precisa ter sede. Eu vi aqui que o irmão foi ali buscar um copo d'água ali, né? Assim como um jeito, né? Foi buscar um copo d'água lá, né? Para nossa amada irmã ali. Agora, você já observou? Você bebe água exatamente para poder manter hidratados os seus órgãos interiores. Se você parar de beber água, o que vai acontecer com você? Você vai se desidratar, seus órgãos lá dentro vão atrofiar-se e entrar em falência. E é um óbito garantido. Se você parar de comer, eu como desde que eu nasci, eu pensei que eu vou parar de comer, eu vou comer mais não. Vou comer mais não. Não, agora não almoço mais ninguém, eu não tomo café, não faço lanche, nem nada. Passar o resto da vida agora. Daqui a alguns dias eu vou encontrar agora, eu estou capengando por ali. Porque eu preciso me alimentar, meu irmão. Se o meu corpo precisa de alimento, é o meu espírito. O seu espírito não se alimenta de chuchu, abobrinha, jiló, alface, nem buchada de bode, não se alimenta de nada disso não, meu irmão. O seu espírito se alimenta da palavra de Deus. Jesus dizia: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem de mim se alimenta nunca mais terá fome. E quem bebe de mim, que eu sou a água viva, nunca mais terá sede. Meu irmão, você tem que se alimentado da palavra na sua casa. Quando você acorda de manhã cedo, qual é o lugar que você corre primeiro? Para a mesa do café ou para as páginas da Bíblia? Fica aí essa pergunta. E aí, meus irmãos, como eles estavam ali naquele contexto ali, em obediência à palavra de Jesus, em oração unânime, não tinha disputa, ninguém estava ali querendo ser melhor do que ninguém, eles estavam ali unânimes em oração. Aí o que acontece? De repente veio um som como de um vento impetuoso. Vento é uma tipologia, um símbolo do Espírito Santo na Bíblia. Assim como água é um símbolo do Espírito Santo, assim como óleo é um símbolo do Espírito Santo, assim como fogo é um símbolo do Espírito Santo. Eles ali orando, meu irmão, você não vai conseguir nada de Deus se você não orar, meu irmão, se você não tiver vida de oração. Quem não tem vida de oração espiritualmente está morto, meus irmãos. Quem não se alimenta da palavra espiritualmente está morto. Eu leio a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, tem 50 anos que eu faço isso. Não sei muita coisa não, estou aprendendo. Eu e o pastor Luiz Cláudio mergulhando na palavra, né? Porque nós precisamos, né, pastor? Precisamos de alimentar da palavra. Porque quanto mais eu aprendo dessa palavra, mais eu vejo que eu não sei nada, que eu preciso aprender mais. Então nós nos alimentamos dessa palavra, meu irmão. Eu preciso dessa palavra, eu preciso me alimentar dela, porque sem ela eu estou perdido. Sem ela eu estou perdido. Eu fico imaginando como que os crentes conseguem, meu irmão, viver sem se alimentar da palavra. Eu leio a Bíblia de Gênesis ao Apocalipse, mas eu gosto de morar num livro da Bíblia. Como agora, por exemplo, eu estou morando no livro de Jeremias e aqui no livro de Atos dos Apóstolos, estudando ali,
buscando, como diz o pastor, o cacau. E é o único livro que você lê na companhia do autor, é esse aqui, ó. Porque quando você abre esse livro para ler, o Espírito Santo vem e se coloca do seu lado para te ensinar, te dá a revelação dele, te dá ensinamento a respeito dele. Eles viram aquele som, então, né, veemente, como de um vento impetuoso, que invadiu aquele lugar onde eles estavam. Esse vento não estava lá fora, não. Lá dentro, onde eles estavam morando. E, verso 3, foram vistas por eles línguas repartidas. Antes eles ouviam o som, agora eles viram línguas de fogo, meu irmão, descendo. Só vê isso, meu irmão, quem tem comunhão, quem constrói comunhão com Deus. Você precisa construir relacionamento com Ele, você precisa andar com Ele. Se você ainda pensa que tem algum penduricalho nesse mundo aí que você possa trazer na sua vida, você está perdendo seu tempo. Você está perdendo seu tempo. Meu irmão, nós estamos nas últimas horas da humanidade na face da terra. A qualquer momento Jesus vai retornar. Porque todas as coisas que Ele preconizou aconteceria no mundo antes da sua segunda vinda, estão aí precipitando. Tudo isso está acontecendo no Brasil, aí está escrito aqui, ó. Mas os crentes vacilões não sabem disso. Eles dão atento, mas aí ficam fazendo conjecturas evasivas a respeito, falando abobrinha e falando um monte de bobagem. Mas quando você vem para aqui, você vai ter entendimento das coisas. Você vai ter entendimento. Então eles ouviram o som, agora eles estão vendo as línguas de fogo descendo. E cada língua daquela pousava sobre cada um deles. Você sabe o que aconteceu? Essas línguas de fogo que vieram sobre eles fez com que eles ficassem cheios do Espírito Santo de Deus, meus irmãos. O Espírito Santo que Jesus prometeu para eles, prometeu para mim, prometeu para você. Você precisa se encher do Espírito Santo para você provar o sabor delicioso do caminhar com Jesus Cristo. Eles então começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo permitia e concedia que eles falassem. E ao falar em outras línguas, o que aconteceu? A turma religiosa que estava lá fora, a turma religiosa correu para poder ver o que era aquilo, que burburinho era aquele, o que estava acontecendo ali. Eles correram para lá. O dia que você estiver cheio do Espírito Santo, meu irmão, na sua escola, dentro da sua família, na sua vizinhança, no seu local de trabalho, todo mundo vai sentir que tem algo diferente na sua vida. Agora, quantos crentes que não buscam isso para a sua vida? Que diferença que essas pessoas têm de uma pessoa mundana? Que diferença que tem de uma pessoa mundana? Salmo 1 diz, lá no seu finalzinho: por essa razão, os ímpios não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Quem são os ímpios? Aqueles que nem querem saber quem é Deus. E quem são os pecadores? Aqueles que conhecem e sabem que deveriam buscar a Deus e não buscam. Eles não prevalecerão no juízo de Deus. Não prevalecerão. Aquele povo correu então lá para dentro, para poder ver o que estava acontecendo. E sabe o que aconteceu? Gente do mundo inteiro, de todas as nações da terra, ouviu eles pregando, ouviu eles falando no idioma deles. E aqui eu vou terminar a minha palavra te dizendo o seguinte: quando você ora em línguas, você é uma seta que aponta para cima. Você ora sozinho. Você
Você pode orar em línguas na sua casa, no cantinho da igreja ali. Ninguém precisa saber. Se você estiver dentro do avião, dentro de um ônibus, e você começar a orar em línguas ali, a pessoa vai pôr a camisa de força nessa camada, que coisa estranha, né? Esse camarada está doido. Eu conheci um rapaz que eu gostava muito de ele, começava a conversar com você, começava a falar em línguas. Eu não entendia nada que ele estava falando, mas esse camarada está doido. Mas eu via que querendo mostrar que era espiritual demais. Porque quando a palavra de Deus diz que eu devo orar em línguas, e se eu oro em línguas, eu devo orar, se não tiver tradutor, eu devo orar, é uma seta de mim para Deus, eu falo no cantinho ali. A outra forma de orar em línguas, então nessa primeira eu oro em línguas e falo com Deus. A segunda forma é quando Deus quer falar com a assembleia toda, com a comunidade toda, com a congregação toda. Então Deus manda alguém falar em línguas e ele envia, levanta um intérprete. Para não haver confusão, Paulo fala isso. Você vai levantar a voz para poder orar em língua no meio do povo ali. Se eu começar a falar em línguas aqui sem ter ninguém vai interpretar, você vai ficar aí me olhando, né? Esse pastor está meio esquisito esse negócio dele, né? Orando em línguas, eu não sabia o que era. Então eu falo assim: se você for orar em línguas, que haja tradutor para traduzir para o povo. E a terceira forma, então a primeira forma é eu edificando a mim mesmo, falando com Deus em línguas. Segunda forma é Deus falando com a congregação, usando alguém e levantando o intérprete. E a terceira forma é essa aqui: é quando Deus usa alguém para poder falar numa língua estranha, mas alguém está entendendo na língua dele, no idioma dele, que está sendo falado, o que aconteceu aqui. Então, meus irmãos, para nós finalizarmos aqui, todas essas pessoas, elas ficaram cheias do Espírito Santo. E aqui diz no verso 12: todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros: que quer dizer isso? Então despertou neles, naquela turma religiosa que estava lá fora, queria saber o que está acontecendo. O que está acontecendo? Aí foram procurar saber. Mas aí os outros falaram: mas esse pessoal está bêbado. Está todo mundo aí, todo mundo tomou da número 1 a 51. Está todo mundo bêbado, porque não tinha entendimento de coisa espiritual, coisa nenhuma. Não tinha entendimento de coisas espirituais. E se você continuar lendo aqui para frente, você vai ver, cheio do Espírito Santo, Pedro então se levanta, meu irmão, e numa pregação, numa única pregação, 3.000 pessoas se convertem na primeira vez. Então, que você guarde essa palavra no seu coração. Você precisa ser cheio do Espírito Santo. Não contenta em ter uma vida insossa, não. Uma vida que não faz diferença nenhuma. Não contenta em ter uma vida vazia do Espírito Santo, não. Lá no livro de Efésios está escrito: enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito. Mas se você estiver cheio de si mesmo, como que é que você vai ser cheio do Espírito Santo? Mas Deus quer te encher do Espírito Santo para, através da sua vida, fazer a diferença com a vida daqueles homens, daquelas mulheres que fizeram. Deus vai usar a sua vida para fazer a diferença. Finalizando aqui, você conhece bem uma historinha, né? O garoto foi numa festa com a mãe dele, e lá salgadinho rolando, empadinha, quibe e coxinha e tal, e o menino gulosamente comeu bastante, né? Aí ele começou a passar mal, né? A mãe dele falou assim: meu filho, faça o seguinte, vai ali atrás da barraca ali, ó, enfia o dedo na garganta lá para você poder, né, aliviar isso aí. Ele falou: mãe, se não desce o dedo da minha garganta, eu comi mais um quilo. Como que Deus vai encher uma pessoa que já está cheia, meus irmãos? Cheia de si mesmo, cheia de baboseira, cheia de mundanismo,
cheio de conceitos das coisas desse mundo. Nós precisamos nos esvaziar de nós mesmos. Esvazia, meu irmão, de todo esse lixo que televisão tem depositado na sua mente. Fica ali comendo comida podre, meu irmão, na televisão, vendo novela, vendo ali, meus irmãos, essa programação, esses talk show aí, tudo de pudriqueira. Aquilo é lixo, é engano, é mentira que está sendo dito diante sua mente. O Espírito Santo de Deus não vai habitar no meio disso, não. Habita no meio disso, não. Aí sabe o que acontece? Você vai ter essa vida raquítica aí, né? Todo dia, irmão, 6 horas, irmão, 6 horas, irmão, eu creio 6 horas, porque Deus não tem hora, não tem poder, não tem nada. Agora, se você for cheio do Espírito Santo, a sua vida vai fazer diferença. Sua vida fará diferença. Vamos nos colocar em pé, meus irmãos. Vamos pedir o pastor desse lado. Vamos orar, meu irmão, e buscar de Deus, Senhor, limpa meu coração. Deus não põe, meus irmãos, a água viva num copo sujo, não. Deus não põe a comida, o pão vivo do céu num vaso que está sujo também, não. O sangue de Jesus Cristo, está escrito lá em 1 João 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Deus quer te purificar, te tornar por tapar as rachaduras que tem na sua vida, para poder depois sim Ele derramar aí a unção do Espírito Santo. Vamos orar, curva a sua fronte diante de Deus. Ó Pai, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, porque ouvimos a tua voz. O Senhor falou através da tua palavra. O meu coração, Senhor, foi abençoado por ti. Espírito Santo, nós te agradecemos porque o Senhor está aqui. Senhor, eu oro por essa igreja, Pai, pela vida de cada um dos irmãos que aqui está, as crianças, os adolescentes, os jovens, os adultos, aqueles que já são, ó Deus, de melhor idade. Que o Senhor esteja, meu Pai, limpando o interior dos seus corações, Pai, e derramando sobre eles a unção poderosa do Teu Espírito. Naquele dia, Senhor, veio um vento impetuoso, Senhor, veio línguas de fogo, que vento impetuoso e línguas de fogo, ó Deus, que era o símbolo da Tua presença, seja, Senhor, uma realidade na pessoa do Espírito Santo, na vida de cada um de nós. Cada membro dessa igreja seja cheio do Teu Espírito Santo, seja batizado com o Espírito Santo e com fogo, seja vivificado pelo Teu poder, Pai. E tudo aquilo, Senhor, estrutura de pensamentos, fortalezas da mente, tudo aquilo, Senhor, que oferece resistência ao agir do Senhor, ao penetrar da Tua palavra no entendimento deles. Ó Pai, que tudo isso seja desmoronado e que cada um de nós estejamos à mercê da Tua graça para recebermos de Ti, ó Deus, a palavra pura e santa que nos edifica, e receber o poder e a presença do Teu Espírito para vivermos uma vida vitoriosa aqui, Senhor, no Vista Alegre, no nosso local de trabalho, nas escolas, ó Deus, na nossa família, na nossa vizinhança. É a nossa oração nessa noite, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Amém. 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 Agradeço ao pastor Antônio Afonso, de ter nos trazido a palavra. Guarda do seu coração essa palavra. Guarda, porque é sério, Em nome de Jesus.